Olá, esse é um vídeo para a disciplina de manejo de bacias hidrográficas oferecida pela Exalc USP. No que diz respeito a todos nós, a água é um recurso imprescindível para a manutenção dos ecossistemas, das florestas e da vida. No entanto, o mau uso do solo e da água ocorre comumente, o que leva à perda de qualidade e quantidade de água na escala de uma bacia ou microbacia hidrográfica. O estudo de caso se torna, então, uma ótima oportunidade para entender como uma microbacia se comporta, isto é, como o relevo, o solo, o clima, a temperatura, a precipitação influenciam o regime de água daquela região. Nesse mesmo sentido, algumas questões podem ser levantadas. Como a vegetação ripária está? Quais são os impactos de ações antrópicas? Como podemos manejar as florestas em prol da conservação hídrica da região? A microbacia em questão é localizada na área rural de Piracicaba, em São Paulo. É uma microbacia com área de 167,7 hectares e considerada de terceira ordem. Além disso, ela é anexa à bacia hidrográfica do rio Piracicaba, que possui 5.465,38 km² de área. A região possui um clima tropical, que segundo o Köppen é classificado como AW, ou seja, os verões são mais quentes e chuvosos, enquanto os invernos são mais secos. A temperatura média é de 21,7 graus, sendo que o mês mais quente é fevereiro, com média de 24,2 graus, e o mais frio, julho, com aproximadamente 18,1. Em relação à pluviosidade, temos uma média anual de 1.346 milímetros, em que o mês com maior precipitação é janeiro, com média de 261 milímetros, e o mais seco é agosto, com aproximadamente 32 milímetros. O relevo de Piracicaba tem predominância de áreas acidentadas, sendo a maior parte de seu território depressão. As regiões mais baixas têm cerca de 420 metros, enquanto que as mais elevadas possuem aproximadamente 780 metros, e a altitude média de Piracicaba é de 528 metros. E voltando à saga da busca, foi depois de 50 minutos procurando que encontramos a famigerada microbacia, que foi até facilmente reconhecível pelo relevo que mostrava as áreas de APP ali no topo, em meio a muita cana-de-açúcar. Logo de cara deu para ver que o solo predominante da região era o neossolo quartzarênico. Isso ficou muito evidente nas estradas e nos carreadores, onde era possível ver a textura arenosa na superfície, parecendo areia de praia mesmo. E essa característica nesse solo também se estende ao longo do seu perfil. A gente conseguiu ver isso num curso de água seca que a gente encontrou. Esses solos são de cor amarelada abaixo do horizonte A e também são muito profundos, o que pode contribuir para o desenvolvimento vertical das raízes e consequente aumento da taxa de infiltração. Por outro lado, uma curiosidade desses solos é que eles são considerados ambientes frágeis, tendo um aumento na preocupação quando são submetidos a uso intenso. Nesse caso, se indicam realizar o manejo com passagens naturais e silvicultura, como por exemplo os sistemas agroflorestais ou a preservação da vegetação nativa mesmo. De acordo com o mapeamento, temos um total de 9 nascentes na microbacia, porém lá no campo não encontramos exatamente as saídas d'água, mas sim o caminho que o rio faz, como podemos ver a seguir. O rio estava seco, mas na região haviam muitas áreas alagadas, todas cobertas por cana e uma planta aquática conhecida por Tifa domingues. Na fazenda, realmente há uma área de preservação permanente, que contorna o possível rio, mas a vegetação parecia jovem e predominantemente formada por árvores do cerrado, cujos troncos são ligeiramente tortuosos e as cascas são duras e grossas. As folhas com pilosidade e com aspecto de cera. Apesar disso, o mapeamento indicou que a vegetação predominante na microbacia é a floresta estacional semidecidual. E sobre a condição de seca do único curso de água que a gente encontrou, nossa hipótese é que a má alocação das estradas e o impacto do uso do solo extensivo de cana-de-açúcar possam ter influenciado negativamente a disponibilidade de água da microbacia. A princípio, haviam estradas que circundavam a APP e outras que foram posicionadas no meio do plantio de cana-de-açúcar.
No entanto, encontramos uma estrada que foi construída no caminho do rio, passando pelos fragmentos de vegetação ripária, o que resultou no acúmulo de água na zona mais alta, uma das áreas que foram alagadas, das que a gente citou anteriormente. Outra hipótese também para a situação é que as nascentes podem ser intermitentes, ou seja, aquelas que apresentam fluxo de água apenas durante a estação de chuvas, mas secam durante a estação seca do ano. Ou também nascentes efêmeras, que surgem durante os eventos de precipitação e perecem após algumas semanas ou dias. Para testar a última hipótese, buscamos como havia sido o regime de chuvas nos últimos 30 dias antes da nossa visita em 25 de junho. De acordo com o Climate.org, a precipitação do mês foi de máxima de 39 milímetros, característico dos meses bem secos. De qualquer forma, tomamos consciência de que o plantio de cana e o possível recente instalação da APP podem ter contribuído para o aumento da evapotranspiração, diminuindo a quantidade de água disponível da microbacia. É isso, obrigada por assistir. A nossa aventura procurando essa microbacia com carrinho popular, com 4 pessoas dentro, começou quando a gente não conseguia encontrar um curso d'água na base da bacia. A gente encontrou uma lagoinha, um alagado, um brejinho, mas não era o suficiente, a gente queria encontrar um curso d'água. Então a gente foi seguindo, subindo os carreadores que cercavam a APP assim, e fomos subindo, e aquela areia de praia, e o carro patinando, mas subindo, porque o mobzinho da Fiat é um trator. Chegando lá em cima, beleza, encontramos os cursos d'água todos secos. E para voltar? Fiquei com medo da gente não conseguir voltar por onde a gente chegou, porque a areia era muito fina, tava derrapando muito. Então, vi no mapa um outro caminho e a gente seguiu pelo meio do canavial. O problema é que esse canavial era feito em curvas de nível, e uma hora de descida, a gente ficou preso entre 2 curvas de nível, onde tinha uma lombadona em cima, uma lombadona embaixo e uma ladeira entre as duas. E o carro não saía dali, não subia, não descia. O carro entalou. Ficamos uma hora com o carro entalado, 3 pessoas empurrando, eu tentando fazer o carro passar pela meia da cana, não funcionou. Colocamos o carro para baixo, decidimos que a gente ia colher 100 talos de cana para colocar no chão para fazer tração, para o carro não patinar mais. A areia já estava preta, estava fedendo o pneu queimado, ia anoitecer e a gente lá preso no desespero, sem uma pessoa num raio de muitos e muitos quilômetros. Então a gente colheu todas as canas, colocou no chão, e eu decidi ligar o mobinho no modo turbo e só acelerei, subi a primeira valeta, voei, fui pra outra e nisso meu para-choque entrou pra dentro, porque eu bati o carro nas lombadas. E foi essa a nossa aventura, 1h30 mais ou menos, atolados na areia.